Devendo as apresentações ilustres de Pedro Ivo e Paulo Calçade. Tudo bem, Pedrão? Tudo bem. Bem-vindo. Um abraço a você, Calçade. É a primeira vez você, num sábado à noite aqui? Não, raro. Sua primeira vez sábado à noite. A minha, até gostaria que fosse o primeiro sábado à noite. Talvez, faz sentido. Um abraço a você. Vitor, ao Fã de Esporte com a gente. Eu gostei da coletiva do São Paulo, assim como eu gostei bastante. Estava até debatendo aqui com o Vitor fora do ar, porque o Flamengo, acho que a gente está sempre naquela expectativa dele ter que ser brilhante, né? Porque são peças brilhantes, um faturamento brilhante, um clube que coloca muitos milhões de reais com facilidade dentro de Maracanã, 65 mil pessoas. Então a régua é sempre muito alta, então você está sempre numa de ter que ser brilhante. E se o Flamengo não foi brilhante hoje, eu achei o Flamengo muito bom, porque a gente não pode analisar só pela perspectiva do time carioca. O Fortaleza é um time que impõe, vai impor, e já vem impondo dificuldade em todas as competições que participa há muito tempo. Então você fazer um 2-0, terminando como foi ali, podendo ser até 3, final do jogo, caberia ele tranquilamente um terceiro gol. Um Flamengo muito seguro no final do jogo, onde costumava oscilar, onde costumava cansar, onde costumava faltar perna e sofrer. E aí, olhando muito também por peças, né? A gente fala tanto de valores individuais. Quando você fala do Arrascaeta, me chama a atenção hoje muito mais do que simplesmente um Arrascaeta que dá aquele passe sensacional para o Gabriel, finaliza num momento de instabilidade do Flamengo dentro do jogo. Acho que quando teve fase dentro do jogo, e no momento do segundo gol era um momento que o Fortaleza chegava, porque acho que o Flamengo baixa demais ali na volta do segundo tempo. Fortaleza chega, e até nesse momento eu acho que teve um mérito ali, o Flamengo conseguia suportar bem o Maninha, porque é difícil suportar com esse time de Fortaleza. E o Arrascaeta, para além disso, voltando dele, além do Arrascaeta, da assistência e do gol, um Arrascaeta que ele preocupa algumas semanas a questão física. Ele, desde que ele teve aquele mês de abril todo parado, quase 45 dias, eu sempre tive uma certa desconfiança, um certo ponto de interrogação. O Arrascaeta hoje brigando muito, competindo no chão, desarmando, participando, ajudando numa pressão que era muito interessante do Flamengo no primeiro tempo. Então hoje acho que isso é uma boa notícia. Quando a gente espera para falar do Bruno Henrique no último jogo, o Bruno Henrique entrando no segundo tempo hoje, você olhando individualmente boas notícias, o Arrascaeta para mim hoje foi além da bola. O Vitor já tinha falado da bola, o Celso também. As perguntas ao São Paulo, os melhores momentos já mostram que foi o Arrascaeta com bola. O Arrascaeta sem bola hoje para mim, desarmando, pressionando, sendo mais uma peça lá na frente para esse Flamengo que precisa pressionar, precisa ser intenso. Me agradou bastante quando olha para o time do Flamengo. A linha de defesa, eu acho que quando ela é atacada em velocidade, para um time que sobe muito e vai acontecer, ela ainda pode melhorar um pouquinho, mas ela suportou um ataque do Fortaleza no início do segundo tempo. Foi o momento mais desconfortável do Flamengo no jogo, aquele final de primeiro tempo e início de segundo. Aí sim, aí eu acho que entra a questão do individual. Uma articulação de beira de campo com a Ayrton, com a Arrascaeta, você faz 2-0 e ali você muda o jogo. O Fortaleza deixa de estar confortável, o Flamengo passa a não estar mais tão desconfortável e passa a ter um jogo que ele poderia ter feito até 3-0. Um ponto interessante de uma questão que é sempre um debate do Flamengo, a defesa do pênalti do Matheus Cunha. A gente fala de Diego Alves, de Santos, de chegada de Rossi, apresentado, anunciado hoje. E o Matheus Cunha eu acho que tem uma virada de chave. O Flamengo vira a chave do jogo ali, do ponto de vista anímico, diria Vitor Birner, na defesa de pênalti. O Flamengo era até melhor, tinha uma ideia bem executada no início do jogo, mas sofreu com aquela transição ali, pênalti para o Fortaleza, eu não sei o que seria aquele gol, aquela bola entrasse. O Matheus Cunha pega, o Flamengo volta ainda melhor, com mais movimentação, muita interação, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabriel, eu acho que os quatro funcionando bem no início do jogo, e aí você tem o gol do Gabriel, 1-0, você começa a condicionar um pouco mais a partida. Então acho que o Flamengo tem coisas a observar interessantes, porque você pega um time coletivamente bem montado alguns dias atrás, como o do Red Bull, praticamente desmontou, apesar de todo aquele debate físico. Hoje, um time coletivamente bem montado, você conseguiu neutralizar no início e neutralizar quando parecia bem desconfortável no final de primeiro tempo, início de segundo. Tudo bem, Xará? Olá, Paulo. Olá, companheiros. Eu vejo o Flamengo, depois da data FIFA, andou contra o Red Bull Bragantino e jogou muito mal quando não foi um jogaço contra o Santos, tomou 2 gols do Santos, pela inércia do Santos, conseguiu ganhar, 3-2. Aí veio o Alcas, 4-0, e agora o Fortaleza. Agora, eu, assim, olhando detalhes do jogo, você vê que o Flamengo ele conseguiu superar aquilo que aconteceu na data FIFA. Ele saiu esgotado no período. São Paulo usou, São Paulo tem o direito de usar como quiser. Ele usou... Ele fez uma pré-temporada inicial. Ele usou assim, ele espremeu tudo o que podia e os caras sentiram no jogo que não tem como lutar contra isso, que é uma coisa que é óbvia no mundo do futebol. Você não controla a carga direito, você sofre no jogo que vai aparecer.
mas ele resolveu aumentar, pode ser com um objetivo lá na frente, de ganhar nessa semana. Pode ser. Mas que dentro de campo foi outro Flamengo hoje. Contra um adversário, poderia ser dos mais difíceis. É um adversário que é muito bem montado, estruturado. O Vojvoda falava isso antes do jogo, né? Até de mudanças táticas, como isso acontece dentro de uma equipe que está junto há um tempo com o mesmo treinador. Então é diferente de determinar uma mudança para este time e alguém que acabou de chegar começar a mexer na equipe. Então esse é o Fortaleza. Se o Flamengo entra contra o Fortaleza, como entrou contra o Red Bull Bragantino, seria perde o jogo, seria um fiasco no Maracanã. Então eu vejo, do ponto de vista físico, uma retomada do Flamengo. E o símbolo disso é o Arrascaeta. O Arrascaeta hoje, talvez se não for o melhor, acredito que tenha sido. Eu achei o melhor jogo do ano do Arrascaeta. Porque ele vem da Copa lá carregando... Bom, ele foi para a Copa com problemas, volta da Copa com problemas, quer dizer, não resolveu. E o jogo de hoje ele estava muito ligado. Ele teve 45 minutos contra o Vasco, não foi esse 4-0 de agora no estadual, mas foram 45 minutos, hoje porque ele joga solto hoje ali. Foi maior. Hoje ele tem muito mais. Foi muito maior mais, do como tempo, bola, também acho. E o Arrascaeta, além dele, se ele sozinho, num nível físico bom e o resto parado, não ia rolar. Então, assim, houve ali um casamento muito bacana dele com os companheiros, mas você percebia em cada jogada, cada antecipação, né, os giros que ele faz para sair da marcação e fazer o passe. Ele faz o passe para o Gabigol no primeiro gol, ele está na jogada do gol que foi anulado e ele faz um gol. Então, assim, as construções ofensivas do Flamengo saíram da Arrascaeta hoje contra um time que não é fácil jogar. Você vai falar, esse adversário aí todo mundo joga. Não, contra esse adversário pouca gente joga. Então acho que esse é um ponto a ser considerado, porque fisicamente, sem você ter um rendimento físico adequado, eu sei, assim, no Brasil a gente vive pedindo para ter time titular, né? Quando você encontra no Palmeiras, você encontra isso no Palmeiras, você acha que todo mundo vai ter. Mesmo o Abel sofreu no início lá, né? A gente falava que ele trocava toda hora. Mas por questões bem especiais do Palmeiras, o Abel consegue até... A gente pode dizer que é o único time, talvez, no Brasil que você consiga definir de 1 a 11, não é mais assim. Mas é isso, é um caso muito raríssimo, específico, né? Ainda mais num time como o Flamengo, Celso, que tem o elenco que tem, quando você olha, né, vai começar o segundo tempo e o técnico vai mexer 2 vezes, tira um machucado. Bom, já tinha mexido no primeiro tempo, entrou o Davi Luiz, só. Né? Tudo bem, não viveu boa fase recentemente e tal, mas sai o Léo Pereira machucado, entra um zagueiro com o tamanho, com a história que tem o Davi Luiz. E aí vai começar o segundo tempo, as 2 alterações são para entradas de Bruno Henrique e Pedro. Né? Então assim, aí com, sei lá, acho que 30 e poucos do segundo tempo, entra o Vitor Hugo, que tinha sido destaque do jogo contra o Alcas, e é um ótimo garoto que está surgindo. Muito bem poderia ter sido titular hoje. Tranquilo, então assim, né? Vai ser a atuada do Sampaoli. Essa ânsia, né, que vocês na imprensa, como costuma dizer o Vitor Birner, têm. Obrigado. Precisamos lá ter 1 a 11, né? Precisamos saber qual é o time titular. Acho que no caso do Flamengo vai passar distante dessa realidade. Para um time que está falando em trazer o Claudinho por 90 milhões de reais para não ser o titular. O elenco é montado para ganhar jogos, não é para ter o time titular. Exatamente. Resumindo Mesmo o Palmeiras Simples. que a gente falou, tudo bem, o Palmeiras é um time hoje que repete a escalação, mas não termina. Até porque também faz o seu resultado e dos 30 do segundo para frente, o Abel já aproveita para justamente poder, no próximo jogo, escalar mais gente. Isso não é um problema para o Flamengo. Aliás, acho que nunca foi. O Flamengo sempre foi muito cobrado pelo elenco que tem. Outra coisa, se o Abel não tivesse um elenco com tantas opções de alto nível como o Flamengo, você acha que ele ia repetir o time rodada após rodada? É óbvio que não. Isso é um falso dilema, ainda mais vindo do Sampaoli, que a gente sabe como ele trabalha, como é a cabeça dele. Eu acho que em relação a alguns jogadores, quando bem fisicamente, e eu concordo que o grande ganho hoje do Arrascaeta, hoje foi a melhor partida do Arrascaeta do ponto de vista físico. Do ponto de vista técnico, você pode lembrar até que ele faz o gol salvador em meio às vaias, naquele jogo em que o Flamengo vai para os pênaltis na decisão do Del Valle. Né? Bem ou mal ele foi decisivo, mas a gente sabia que não podia contar com ele fisicamente. Hoje ele apresentou uma evolução do ponto de vista físico, junto com o time também. O time não baixou a guarda, ao contrário, quando sai o segundo gol é o melhor momento, é o momento de mais coragem do Fortaleza. O Vojvoda já tinha mexido no Zé Wellison e
tentaria talvez até um resultado melhor. Realmente, hoje não foi contra Sparring, gente. Fortaleza é um dos melhores times desse campeonato. É um time muito competitivo. De time. É interessante como toma 1-0 para um Flamengo dentro do Maracanã jogando bola e consegue, dentro do primeiro tempo, se reencontrar, se reestabelecer e terminar melhor. E você citou o pênalti que o... Boa vitória do Flamengo por 2-0. Vitória com autoridade, jogando muito bem. Time muito concentrado. Um time muito competitivo. Arrascaeta na sua melhor partida até agora na temporada. Davi Luiz entrou no lugar do Léo Pereira no primeiro tempo. Excelente partida. Como jogou bola o Davi Luiz. Não perdeu uma. Não perdeu uma, ganhou todas. Pelo alto, por baixo, limpou a área, conduziu o time ao ataque. Excelente partida desses dois jogadores. Bom jogo do Flamengo. Hoje foi o Flamengo competitivo nos pontos corridos, como tem que ser sempre. Como tem que ser sempre. Os jogadores parece que se concentraram de fato no jogo, fizeram uma bela partida, e é isso que a gente quer ver. A gente sempre quer ver os times jogando bom futebol. A gente vai sempre cobrar que os jogadores se dediquem e façam o seu melhor. Hoje eles fizeram, e a vitória foi sobre um time difícil com o Fortaleza, mas que o Flamengo fez até a partida ficar mais fácil. Nota negativa, o pênalti patético cometido pelo Thiago Maia, mas defendido, muito bem defendido pelo Matheus Cunha. Foi mal batido, é verdade, pelo Pikachu, mas ele acertou o canto. Né? Teve a percepção de que ele ia chapar no canto esquerdo. Como era até meio previsível, também estava imaginando isso antes da cobrança, e o goleiro do Flamengo fez a defesa. Essa live tem o patrocínio do OneFootball, sobre Felipe Luiz, agora também um colega, acho que chileno, perguntando a respeito, não sei se chileno ou argentino, enfim. E também importante a Raíza Simplício perguntando sobre Rodrigo Caio, Pablo. Ele deu uma enrolada ali, não respondeu de forma muito objetiva, mas são jogadores que claramente ele não conta muito. Rodrigo Caio, o Pablo e o Varela, que já foi até noticiado, notícia que veio primeiro lá do próprio Uruguai, que o jogador já teria sido autorizado pelo técnico a procurar clube, porque suas características não encaixam com a do que ele pretende. Aliás, na lateral direita, eu vejo um problema sério, que é o Wesley. O Wesley defensivamente muito mal, erra muito, muito afobado, é um jogador que precisa realmente exige muitos cuidados. Ali o Flamengo tem um problema ainda. Sempre com a ressalva de ser um jovem, a gente tem que ter muito cuidado para não ficar queimando o menino. Ele não está ainda pronto. Então, ele ofensivamente até dá boas opções, por isso ele joga. São Paulo gosta de laterais que ataquem, que agridam, abram campo, mas, convenhamos, ele ainda defensivamente deixa muito a desejar. A live tem o patrocínio do OneFootball, você pode fazer o download acessando o link que está aqui embaixo do Buquerque. Para quem diz que a formação tática do São Paulo desfavorece os atacantes, Gabigol e Pedro marcaram quarta e hoje. Quarto, o Gabigol não marcou, né? E Davi Luiz, que partidaço, sem dúvida, Matheus. Eu achei que o Gabigol foi bem no primeiro tempo, além do gol, ele desarmou, participou mais do jogo, abrindo ali pela direita e participando das ações ofensivas, bem melhor do que no jogo passado, quando ele ficou em campo por 25 minutos e mal pegou na bola, não fez nada. Até ele falou depois, na saída para os repórteres, rapidamente, nem joguei, não jogou sim, 25 minutos contra o Alcas, com o jogo já decidido, é tempo suficiente para você fazer alguma coisa, ele não conseguiu fazer, eu acho que hoje ele fez um bom jogo. Nitidamente, jogadores mais ligados, querendo mostrar serviço. Claramente, depois do absurdo que foi o comportamento da equipe dos 4-0 impostos pelo Bragantino na quinta-feira da semana anterior, portanto há 9 dias, e também no jogo de 6 dias atrás contra o Santos, quando o Flamengo venceu, mas jogou muito mal. Contra o Alcas jogou melhor, um adversário fraco, mas hoje o Fortaleza, que é muito mais desafiador, uma equipe competitiva muito boa, todo mundo sabe, que joga junto há muito tempo, bem treinada pelo Juan Pablo Vojvoda, o Flamengo hoje fez de fato uma atuação muito boa. O Arrascaeta para mim foi o melhor jogador em campo, a melhor atuação dele no ano, como eu falei, ele desarmou 4 vezes, ele ganhou 10 duelos, ao todo ele disputou 12 duelos, ganhou 10 disputas de bola ele ganhou, e mais 2 pelo alto, que foram as 2 que ele disputou na cabeça. Então ele disputou 14 bolas e ganhou 12, 10 no chão, 2 no alto, só perdeu 2. 4 desarmes ele fez no jogo, 4 desarmes, deu uma assistência e fez um gol, organizou meio ótima atuação. É isso que a gente questiona. Quando eu fiz um post recente no meu blog lá no All Sport, mostrando Cebolinha com mais assistências e mais participações decisivas no ano em relação, e no brasileiro em relação ao uruguaio, foi justamente para chamar a atenção para o absurdo que é esse dado. Não é para pedir para o Arrascaeta ir embora, como algum bobalhão aí andou dizendo, pelo amor de Deus. Primeiro que eu não peço para ninguém ir embora, nem técnico, nem jogador. Dou a minha opinião. Segundo, que eu como jornalista, independentemente de ser rubro-negro, meu papel não é ficar defendendo o jogador, apoiando o jogador que está em dificuldade. Não, meu papel é fazer análise. Fazer análise do que a gente está vendo, elogiar ou criticar. O Arrascaeta não pode ter números inferiores ao do Cebolinha.
nem de nenhum outro jogador do time, porque ele é o melhor do time. Sendo que o Cebolinha estivesse jogando pra caramba, mas não, o Cebolinha também não atingiu aquilo que se espera dele. Está longe ainda do que as pessoas querem ver. Mas ainda assim conseguiu ser mais importante que o Arrascaeta durante boa parte do ano. Hoje começa a mudar isso. É isso que se espera do uruguaio. Ele tem que estar em forma, conseguir terminar os jogos. Hoje, por exemplo, me pareceu bem melhor fisicamente. Acho que saiu até por uma precaução do técnico, né? Porque para quê? Segura um pouco, poupa, tudo bem. Mas não saiu se arrastando como em alguns jogos, que parecia que faltava um andador para ele sair do gramado. Isso não dá, não pode. A gente tem que questionar. Tem que questionar. Ele ou qualquer um. Gabriel hoje muito mais atento, participando mais do jogo. Acho que o Pedro também não entrou mal. Perdão. A tosse ainda vai me abandonar, mas ainda não abandonou. Gerson tem um grave defeito que ele insiste, que é cavar a falta, pedir falta, e a falta não é marcada, e ele fica caído e atrapalha o ataque. Eu acho que tem que parar com isso, mas ele ainda insiste nisso. Fora isso, fez um bom jogo também. O Davi Luiz, para mim, foi impecável, Matheus. Impecável. Ele ganhou todas, pelo alto, por baixo, saiu jogando, coberturas. Excelente atuação do Davi Luiz, mas muito legal ver o Davi. Eu conto para Então foi isso, nação. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar seu like para nos ajudar. Compartilhe também o conteúdo para outras pessoas, amigos, familiares. E deixe aqui no comentário o que você achou sobre esse vídeo.